Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos 24. Todo o capítulo de Atos 24 é um capítulo entre acusações e defesas do apóstolo Paulo. Ele está sendo levado mais uma vez para um tribunal. Os irmãos estão percebendo como é comum, né, a vida do apóstolo Paulo ser acusado, levado de tribunal para tribunal. Ele foi acusado em Jerusalém, à força foi levado para o tribunal do Sinédrio, dali ele foi levado, né, para um oficial de Roma, ainda em Jerusalém, de lá ele foi transferido agora para a própria cidade de Roma, e isso não para. Sempre de tribunal em tribunal, sendo acusado, se defendendo, e sempre ameaças de morte rondando a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos hoje nos concentrar do verso 1 ao verso 9, que são as falsas acusações de Tértulo. Ananias e Tértulo vão acusar o apóstolo Paulo. Nós vamos analisar essas acusações essa noite. Verso 1 a 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentavam ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, assim como o Senhor fez pela manhã, tendo misericórdia de nós e nos falando por meio da pregação, ó Deus, faça novamente à noite, com que o Teu Espírito no nosso meio tenha total liberdade para, agindo, Senhor Deus, com poder, tocar nos corações, a fim de que sejamos exortados, corrigidos, encaminhados, Senhor Deus, e habilitados para toda boa obra. E que também haja salvação no nosso meio, se há alguém que não conhece Cristo, que venha conhecer. Ó Deus, me use com o poder da Tua palavra e com o discernimento do Teu Espírito. Pedimos isso em Cristo, nosso Senhor. Amém. A cada um dos homens, Deus dá uma habilidade, ou algumas habilidades, que ao longo da vida nós vamos cultivando, estudando, refinando, e que geralmente elas fazem parte da nossa profissão. Alguma facilidade que você tem numa área, não especificamente numa profissão em si, mas numa área de trabalho, que você percebe isso, é por isso que você entende que ali você tem certa vocação. E tal vocação para o trabalho, né, uma vocação mais específica, porque em termos de vocação geral, você tem vocação como homem para sustentar a sua casa, como mulher para ser mãe de filhos, mas tratando dessa maneira mais específica, nessa vocação ela precisa ter propósito. Você não tem vocação simplesmente para trabalhar e ganhar dinheiro. Porque isso é uma deturpação da vocação, não é a vocação. Se você pensa que todo o teu trabalho tem como única finalidade adquirir renda
poder e deixar herança para os teus filhos, você tem uma visão de trabalho equivocada. E essa visão de trabalho equivocada é um problema sério e vai trazer grandes problemas não só para você, mas para a própria sociedade, porque o teu foco sendo somente no dinheiro e no resultado do teu trabalho para o teu benefício próprio, você vai ter uma moral, uma ética no trabalho muito rasa. E você vai ter facilidade para negociar princípios, se é que você vai ter princípios. Por exemplo, alguém estuda muitos anos, se forma em medicina, o que é uma bênção de Deus muito grande. Você pode usar o teu trabalho para salvar vidas. Que profissão maravilhosa que se assemelha com aquilo que Cristo é, médico dos médicos, aquele que cura, aquele que salva. É uma profissão muito bonita. Mas se você é um médico que tem como único propósito de vida ganhar dinheiro, ficar cada vez mais rico, o que é que vai lhe impedir, por exemplo, de botar uma clínica de aborto? Você não tem princípio para seguir, você quer ganhar dinheiro com aquilo ali. Você vai contribuir ativamente para a morte de crianças, assassinato de crianças. Outros, como é mais comum, talvez a gente pense em aborto, você pensa que é uma coisa muito longe de nós, o que não é. Mas outros vão, por exemplo, o cara é cirurgião, ele é cirurgião e ele faz muita conta na vida dele, ele tem muito compromisso, porque toda a profissão dele só tem como propósito ganhar dinheiro. Então ele fez tanta conta que ele se sente obrigado a, em situações que poderia tratar clinicamente, com remédio, com o tratamento em casa, ele leva para a cirurgia. Porque ele precisa ganhar. Porque o propósito é esse. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Isso acontece também com o comerciante, com aquele que faz negócios, que pensa que só vende se mentir, que só cresce se for com falcatrua. Não é porque é assim, porque geralmente ele vai dizer, não, porque comércio é assim mesmo, vendedor é assim mesmo, é mentiroso. Quer dizer que existe essa profissão que um crente não pode exercer, porque mentira é pecado. E se você só consegue vender se for por meio de mentira, então você não pode ser vendedor e crente ao mesmo tempo. Mas isso não é verdade. Você pode vender. E você pode ser bom vendedor, bom negociante e não precisar mentir nem enganar ninguém. A questão é o propósito que você colocou no trabalho, que está equivocado. Aqui, nesse texto, em Atos 24, você tem um excelente exemplo desse tipo de pessoa que colocou a sua profissão como um único meio de alcançar o propósito da vida, que é ganhar dinheiro e ter poder no meio da sociedade. O nome dessa pessoa é Tértulo, veja aí no verso 1. Um certo orador chamado Tértulo. Você provavelmente não vai escutar falar de Tértulo muitas vezes, mas eu espero que você retenha esse nome e que você se lembre de Tértulo. Tértulo era muito provavelmente um advogado, porque os judeus já tinham tentado pegar o apóstolo Paulo de várias maneiras. Tentaram linchá-lo publicamente, não conseguiram. Depois tentaram pegá-lo no sinédrio, Paulo conseguiu se defender, dividindo o sinédrio ali e ficando do lado dos fariseus. Depois foi levado para diante de Cláudio Lísias, que era um oficial romano, e Paulo também conseguiu se safar, e agora ele está diante do governador Félix. Agora, eles pensaram, principalmente Ananias, que era o sumo sacerdote, e tinha um poder que foi dado a ele como sumo sacerdote, mas ele achava que ele não tinha capacidade mais de acusar Paulo. Eles contrataram um advogado para fazer o serviço sujo. Vejam, um sacerdote, um pastor da igreja, que usa a estrutura da igreja e usa o poder e as finanças da igreja para esmagar outro ministro. Não é coisa muito diferente do que a gente vê acontecendo em alguns casos ainda hoje. É um concílio que se reúne para esmagar alguém
só porque aquela pessoa ela está sozinha ou é uma igreja pequena que deseja pregar o evangelho e vem um concílio por cima e esmaga, usando a estrutura da igreja dada por Deus, a estrutura que é divina, para calar a boca daquele que quer pregar a palavra de Deus. Foi isso que Ananias fez. Por outro lado, você tem Tértulo, um advogado que serviu à causa. Ananias e os sacerdotes devem ter pago excelentes honorários para ele, porque ele parecia ser um advogado muito reconhecido na época, um certo orador, alguém que tinha uma oratória muito boa, tinha argumentação muito boa, sabia lidar com esse tipo de retórica, de sofisma, e construir ali um argumento aparentemente convincente. Para você ter uma pessoa assim, você tem que pagar muito bem. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: não existe causa tão injusta que não se consiga um advogado para pleiteá-la. Ele falou isso no século XVII. Nada tão atual. Não existe nada, nenhuma causa tão injusta que você não consiga um advogado para lhe defender. Veja, em primeiro lugar, é preciso dizer que a profissão de advogado é uma profissão tão bela quanto a de médico, como eu citei. Por quê? Porque Cristo é advogado. Nós dizemos, Ele é nosso advogado. João diz lá na sua carta que se nós confessarmos o nosso pecado, nós devemos ter ciência que Ele pode nos perdoar. E ele diz no capítulo 2, porque Ele é teu advogado. Nós temos um advogado. Filhinho, não pequeis, mas caso vocês pequem, lembre-se que vocês têm um advogado, Cristo Jesus. O problema não é a advocacia, é como você a usa, qual é o propósito que você tem para ela. E aí, esse homem, ele tinha um único propósito, se beneficiar da sua profissão para ficar cada vez mais poderoso. Então você tem de um lado, sacerdotes corruptos usando o poder e a força da igreja, dos judeus, para esmagar alguém que estava sozinho, e você encontra ali do outro lado um advogado que deseja fazer o mal e que a única coisa que ele quer é receber seus honorários. E aqui, mais uma vez, explicando a questão da defesa, não é que não pudesse haver uma defesa ou uma acusação ali. No caso, no apóstolo Paulo não havia acusação porque ele não cometeu nenhum crime. Mas, por exemplo, quando há um homicida, não quer dizer que esse homicida não tenha direito a ter um advogado de defesa. O problema é como é que ele vai defender. Porque o advogado de defesa, o que é que ele deve fazer? Se é um advogado cristão e um advogado na área criminal. Eu não conheço esse, mas se tiver, eu queria falar com ele. Cristão e criminal. O que é que ele vai fazer? Ele vai conversar com o cliente dele, e ele vai perguntar o que foi feito, vai averiguar, e ele vai saber que aquele sujeito ali provavelmente é culpado, e ele mesmo assim ele pode defender em que circunstâncias. Ele não vai permitir que seja dada àquela pessoa uma penalidade superior à que ele merece. Na legislação brasileira isso é complicado, porque se o cara é homicida, diante da lei de Deus, ele deveria receber como penalidade a morte. Mas ele vai trabalhar com o que ele tem. Ele vai tentar ser justo. Mas o que é que geralmente se faz nesses casos? Tenta se inocentar. Vocês têm acompanhado, no Brasil a gente tem virado um pouco de advogado também, porque a gente está acompanhando muitos casos que são escabrosos. Essa semana foi trazido à tona um vídeo daquele que hoje é ministro do STF, o ministro Barroso, no tempo em que ele defendia Cesare Battisti, que era um terrorista italiano, fugiu para o Brasil, aqui foi recebido pelo governo da época, e ele no STF dizendo, não, ele não fez nada demais, não existia crime hediondo naquela época no Brasil. O sujeito matou
um açougueiro, uma pessoa que tinha uma padaria lá na Itália, porque se levantou contra o movimento dos proletários. Palavras do próprio Barroso ali naquela defesa. Então, se levantar contra o movimento, tudo bem, pode matar tranquilamente. Esse é o argumento de um advogado. Não era pela defesa da lei, de que ele realmente assassinou, mas que a pena deveria ser proporcional. Não, é que ele não fez nada demais. O argumento é esse, ele é inocente. Qual foi o problema? Não era hediondo, não era coisa tão terrível assim, não era coisa do outro mundo, era coisa que dava para se resolver ali. Então, esse tipo de uso da profissão é um uso pecaminoso, sem ética cristã. Eu não estou falando aqui de ética do mundo, de ética cristã. Porque o propósito da nossa vida no trabalho é muito bem definido. Num texto, inclusive, que nós já trabalhamos aqui numa das conferências, pelo pastor Paulo Brasil, ele usou Efésios capítulo 4. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Só para a gente tratar desse propósito, depois a gente volta para o texto. Efésios 4. Efésios 4, a partir do verso 21, 20, diz assim: mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Aprendesse a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A virada aqui é: vocês eram antes, sem Cristo, pecadores. Agora vocês estão se revestindo de Cristo. Aí ele vai dar exemplos do que é se revestir de santidade. Ele diz, verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando você se converte, você não só para de mentir. A sua obrigação é falar a verdade, dar bom testemunho, falar o que é verdadeiro. E agora no verso 28... aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Qual é o contrário do furto? Não é simplesmente trabalhar. Eu era descrente, eu furtava, agora eu sou crente, eu trabalho. Não, eu trabalho fazendo com as próprias mãos, ou seja, eu não trabalho e fico dependendo dos outros. Eu não caso para viver patrocinado, né? Patrocinado pelos pais, sejam os meus pais ou os pais da minha esposa. Não, é com a minha mão. Eu não vivo de ajuda do governo. Eu posso até receber por um certo período. Muita gente tem recebido aí por conta dessa situação que nós estamos passando. Então, isso não tem problema, mas ordinariamente eu vivo com aquilo que eu produzi com minhas mãos, para fazer o que é bom. Você percebe que o argumento aqui é moral no trabalho? Não é só trabalhar, e não é só trabalhar com as tuas próprias mãos, mas é trabalhar fazendo o que é bom. Eu preciso trabalhar com aquilo que Deus diz que é bom. Se o meu propósito é simplesmente trabalhar para ficar rico, eu não vou fazer o que é bom, simplesmente eu vou fazer tudo que vier na minha mão. Eu vou comprar e não pagar. Eu vou levar um paciente que poderia ser tratado ali de uma maneira mais simples, eu vou levar para a cirurgia. Eu vou aceitar todo caso como advogado para defender bandido. Eu vou negociar, eu vou enganar. Porque eu não estou trabalhando porque é bom. Eu trabalho. Até ladrão diz isso, né? O sujeito uma vez foi preso. Aí o repórter foi lá entrevistar ele. Ele disse, não, eu não sou vagabundo não, eu trabalho. Pelo contrário, você estava dormindo e eu estava trabalhando de madrugada. Porque ele foi preso de madrugada. Aí ele disse,
E tem mais uma. Vocês tudinho aqui depende de mim. Porque eu dou emprego ao delegado, eu dou emprego ao policial, eu dou emprego ao senhor que está aqui me entrevistando. Eu trabalho. Então não é trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, com um bom propósito, para que tenha com que acudir ao necessitado. É o propósito final. Ajudar o que precisa. É para o meu bem, para o bem da minha casa e é para o bem do necessitado. Dentro de uma estrutura cristã, na igreja, como é que isso acontece? Você trabalha com as suas próprias mãos fazendo o que é bom, você contribui na igreja e a estrutura da igreja deixada pelo Senhor, pela junta diaconal, vai ajudar todo necessitado para que não haja necessitado no nosso meio. Isso é trabalhar com o propósito correto. Depois a gente volta para esse texto no momento final. Vamos voltar lá para Atos 24. Corrigindo a estrutura do trabalho. Tértulo era advogado, não tem problema nenhum de ser advogado. O problema é como ele vai exercer a advocacia. Verso 2 diz assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Veja como ele começa, né? Primeiro, ele usa um modo de tratamento, né, que era comum usar com o governador, excelentíssimo, porque ele agora vai começar toda uma argumentação de bajulação. Excelentíssimo Félix. Quem era Félix? Quem era Félix? Você não precisa pesquisar muito sobre esse governador para saber que os historiadores judeus falam mal dele, que os historiadores seculares falam mal dele, que ele era conhecido por corrupção, por ser um governador corrupto, e que aqui nesse próprio texto, lá no verso 26, vá comigo por favor para lá, ele tentou subornar Paulo, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Ele vai tecer ali uma série de argumentos, né, de lisonjas a Félix, quando na verdade Félix não era um bom governador, era um péssimo governador, corrupto. E como não se lembrar do Brasil? Como não se lembrar do Brasil? Um dos sujeitos que roubaram, né, bilhões de reais. Eu passei ali, tá construindo a casa da gente, ele passa numa rua lá, tem um sujeito que ele todo dia está com um boné de Lula. Ele defende, meu amigo, ele não só vota, mas ele defende um sujeito que roubou bilhões, que acabou com o país, ele com sua corja. Você está entendendo como é muito semelhante a nossa situação hoje? Tem sempre quem defenda. Grande presidente, tirou muitos da pobreza, só se for da família dele. País cada vez mais pobre. E alguém chama excelentíssimo Félix, um corrupto. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. E veja como esse cidadão aqui, ele era habilidoso, por isso que ele era bom orador. Qual vai ser a acusação dele contra Paulo? Vá lá para o verso 5. Porque tendo vós verificado que este homem é uma peste, promotor de sedições, e logo em seguida ele diz, principal agitador. O senhor governador é um homem que trouxe paz perene para o Estado. Nós vivemos aqui em tranquilidade. Mas esse homem é um agitador, é uma peste. Ele vive de fazer sedições, ou seja, de dividir o povo. Quer dizer, o senhor vai deixar isso acontecer? Foi o que ele fez. Veja o que a habilidade de um advogado. Ele pegou alguém que não conhecia Paulo, Félix, desconhecido, e disse: o problema
governador. Não é entre nós e ele, não. O problema é entre o senhor e ele. O problema são vocês dois aí. Ele causou uma divisão entre o governador e um preso. O preso não sabia nem quem era Félix direito, e Félix muito menos. Essa é a habilidade do advogado. O senhor promove paz perene. Ele é um grande agitador. Se terem feito notáveis reformas para benefício do povo. Veja, um homem que ama os pobres. Ele é alguém que ama os pobres. E por trás ele estava tentando roubar o apóstolo Paulo. Sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, veja, o senhor é tão ocupado. Aí ele começa agora, ele vira para dar lisonja para a mentira. O senhor é muito ocupado. Eu não posso lhe deter muito. Rogo-te que, conformidade com a tua clemência, nos atenda só um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Veja só. A gente verificou. Tem provas contra ele. Qual é a prova que tem? Qual é a prova que Paulo é um agitador? Nenhuma. Não tem nenhuma prova. O que é que Paulo pregava? O evangelho da salvação. A reconciliação de judeus com gentios. Ele disse isso aos Efésios, porque de dois o Senhor fez um. Ele disse o principal vínculo é o vínculo do amor. Ele diz o dom excelente, nós lemos hoje pela manhã, é o amor. Como é que esse homem é um agitador? É mentira, toda argumentação aqui é mentirosa. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, comparado a um vírus, que se espalha pelo mundo, que promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita. Ele não é só agitador e uma peste, não, que se alastra por todo canto. Ele disse isso porque o evangelho que Paulo pregava já tinha se alastrado por todo mundo. Por isso ele usa a imagem da peste, porque é uma peste que se propaga muito rápido. Ele é líder de uma seita. Quais são as características de uma seita? Geralmente a seita ela não é pública. Ela sempre tem um ambiente mais fechado. Não é qualquer pessoa que chega e entra numa seita. Ela tem rituais mais fechados. Além disso, a seita geralmente ela trata de promessas que são desse mundo. São promessas para essa vida. E além disso, a seita ela não tem essa presença tão grande na sociedade como tem aqui o cristianismo. Então, seita não é uma seita. O cristianismo é público. O cristianismo ele prega a paz. Você não tem divisão. Você tem pacificação. Esse é o evangelho. E por fim, toda a pregação é para além dessa vida. Os benefícios da eternidade. Então não pode ser considerado uma seita. Não preenche os requisitos. Aí ele adjetiva seita dos nazarenos. Por quê? Porque é de Nazaré. Alguém já disse, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma região esquecida, pobre, onde Cristo passou muito tempo. Ele era chamado Jesus Nazareno. Então essa seita não é só uma seita, é a seita dos nazarenos. Aquilo que é desprezível para a nossa sociedade. Se você vê uma argumentação como essa assim, desse advogado, você diz, não tem como sair. Porque ele chamou para perto o governador, excelentíssimo Félix. Depois ele colocou o governador contra o preso. O problema é pessoal entre vocês dois. E depois ele diz, tudo que esse homem faz é contra o Senhor. E o que ele prega não é uma religião, porque os romanos não tinham problema com religião. Mas isso é uma seita que vai dividir o império. Que miserável, né? Que homem, que advogado miserável é esse? Ele continua, verso 6. O qual também tentou profanar o templo. Tentou profanar o templo? Volte comigo, por favor. Atos 21.
Nós não somos advogados de defesa de Paulo, não, mas a Escritura ela vai mostrando como as provas são contrárias. Verso 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Eles viram Paulo andando com Trófimo, que era um Efésio, não podia adentrar no templo, e porque eles viram andando pela cidade, os dois juntos, disseram, ele profanou o templo, ele trouxe esse homem para dentro do templo. Não tinha prova nenhuma, mas ele voltou para lá e disse, nós verificamos, o que eu estou dizendo aqui tem prova. Não tinha prova nenhuma, é tudo mentira. Aí ele continua, verso 6, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Só que a gente queria era julgá-lo segundo a nossa lei. Volta lá para Atos 21, verso 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Ele está dizendo lá em Atos 24, nós, segundo a nossa lei, tentamos julgá-lo. Não foi isso que aconteceu. Eles pegaram o apóstolo Paulo no meio da rua e tentaram matá-lo. Toda a argumentação é falsa, toda. Voltando lá para o capítulo 24, verso 7, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Veja, agora quem não presta é Cláudio Lísias. Isso aqui dava para pregar esse sermão aqui para uma turma de direito. O que não fazer como advogado? Cláudio Lísias foi o oficial que, quando percebeu que o apóstolo Paulo ia ser morto, e depois ele soube que Paulo era romano, cidadão romano, tirou rapidamente das mãos e ainda deixou ele preso, que Paulo não era para estar preso, porque ele não fez nada. Então não foi com grande violência, de jeito nenhum. Até o comentarista diz assim, Cláudio Lísias, ele foi usado por Deus, porque Deus usa pessoas para isso, não permitindo que a maldade dos judeus chegasse ao último estágio. Porque Deus faz isso, Ele às vezes não permite que a nossa maldade chegue ao último estágio. Ele freia o mal. Cláudio Lísias foi esse freio. O argumento agora do advogado é, nós estávamos ali no julgamento, tudo certinho, entrou um homem chamado Cláudio Lísias e arrebatou com grande violência. Tudo mentira. Verso 8. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Nós temos provas e nós verificamos antes de falar. A gente já viu que é tudo mentira. Mas se o senhor governador, o senhor mesmo fizer a investigação, o senhor vai ver que é tudo do jeito que a gente está falando. É exatamente assim. Para um advogado que está nesse nível aqui, não importa a verdade, meu irmão. Não importa a verdade. O que vale é o argumento. É a retórica. O que vale é a aparente lógica das coisas. Não vale nada com a prova. Eu vou voltar para os casos do nosso país, casos muito recentes do nosso país. Mais uma vez citando o ex-presidente Lula. O caso pelo qual Lula foi preso é referente a um problema com um triplex em 2010, que na época, em 2010, a Rede Globo de televisão fez uma reportagem mostrando que aquele apartamento era dele, porque não havia nenhum tipo de investigação a respeito, desconfiança nenhuma. Foi feita a reportagem, não teve problema nenhum. Posteriormente, já no âmbito da Lava Jato, esse apartamento, né, de 3 andares, foi delatado pelo dono da OAS, dizendo que aquilo ali foi pagamento de propina.
houve uma reforma naquele apartamento caríssima e era tudo pagamento de propina, no custo de 3,7 milhões de reais. Ora, um presidente dificilmente vai ter condições de comprar um triplex na beira-mar, ainda mais fazer uma reforma dessa. E ele apresentou foto do presidente com sua mulher, na época ainda viva, lá, fazendo o projeto da reforma. Quando ele foi investigado, qual era o argumento da defesa? Cadê a escritura? Não tem escritura. Então não é meu. Esse apartamento não é meu. A gente até queria comprar, mas a gente não comprou. Quer dizer, se a prova é uma escritura, o crime é lavagem de dinheiro, propina e ocultação de patrimônio. Se é ocultação de patrimônio, como é que vai ter prova ali da escritura? Se o crime é justamente isso. O advogado não quer saber, não. Ele sabe que é mentira. Está ali o dono da empreiteira dizendo, eu paguei, isso aí é propina. Está a foto do sujeito lá dentro do apartamento, pensando na reforma que ia fazer com a esposa. Mas não vale nada. Argumento que vale é, eu tenho que cumprir aqui, eu tenho que fazer valer o meu honorário. É isso que o advogado pensa. É só isso que pensa. O outro caso, né, o caso mais conhecido, talvez, que é aquele do sítio em Atibaia, do mesmo jeito tinha lá o pedalinho com o nome dos netos. A casa era adaptada para a família dele, mas não é dele. E fica nisso. Até que se consiga uma prova que não adianta, você realmente é seu, rapaz, será possível. Quantos amigos bons você tem? Todo amigo quer dar alguma coisa para ele. Então esse sujeito, assim como muitos outros, roubaram e muito da nossa nação. E conseguiram advogados para se levantar e mentir o tempo inteiro para defender. E hoje está solto. Na Paraíba nós temos um exemplo também do ex-governador. Estava até pouco tempo preso, passou poucos dias, já está solto. Já está sem tornozeleira, sem nada. Por quê? Porque tem dinheiro para pagar bons advogados. E tem advogado que se preste para isso. Agora, sabe o que é pior? Eu me lembro na época, e ainda acontece até hoje, os que se levantam para dizer, mas você não pode falar disso, porque todos nós também cometemos algum tipo de corrupção. Os filósofos daquela época diziam isso, né? Todos de esquerda, inclusive. Eles diziam assim, eles roubaram, mas veja só, você fura fila. Você foi pego numa blitz e você deu 50 reais para se safar lá. Você também é um corrupto, como pode estar falando do deputado, não? Espera aí, você quer comparar uma coisa com a outra. Que senso de proporção? Não se tem mais senso de proporção. Porque, na verdade, o que é que se quer com esse tipo de argumento? É dizer assim, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Você, Lula e todos os outros ladrões são todos iguais, porque são todos corruptos. Aí no final o que é que acontece? Ninguém vai ser preso. Por quê? Porque é todo mundo igual mesmo. Deixa para lá. Não. O que nós devemos desejar e buscar não é isso. Nós devemos buscar é que do menor ao maior todos sejam punidos pelos seus erros. Mas não pode comparar, não pode, é a mesma coisa, meu irmão. Eu sei que às vezes a gente foi ensinado, quando a gente era mais novo na fé, diziam assim, para Deus não adianta pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Num sentido é. Mas isso é uma injustiça muito grande. Se você achar que Deus ele vai punir alguém que roubou bilhões da saúde, da educação, quebrando o sexto mandamento que nós vimos hoje pela manhã, porque um sujeito que rouba, por exemplo, aqui na Paraíba, que o roubo foi diretamente na saúde, nos hospitais públicos, o sujeito que rouba disso, meu amigo, ele está matando uma pessoa indiretamente. Ele é um assassino. Ele rouba da educação, ele está destruindo nossas crianças.
Você não pode pensar dessa maneira, achar que é tudo a mesma coisa, porque não é. Existe uma coisa chamada senso de proporção que nós precisamos entender. Todos devem ser punidos, mas existe proporcionalidade em todas essas coisas. Sabe qual é um produto muito ruim desse tipo de ambiente que a gente vive? De corrupção e impunidade? É porque fica difícil de explicar a teu filho o que é justiça. É difícil, porque quando ele começar a entender as coisas, ele diz, mas esse homem não roubou? E por que ele está aí? Ele vai ser governador de novo? Ele vai ser presidente de novo? Como é que pode? Como é que você explica justiça a uma criança que vive num país como esse e que tem crentes defendendo coisas dessa natureza? É difícil. Então a gente só pode fazer uma coisa: começar pela nossa casa. Começar pela nossa casa. Não permita que o seu filho seja um pequeno tértulo. Quando ele pecar, não permita que ele venha com argumentação, racionalize. Não, porque eu fiz isso, que era para o bem daquilo. Corte isso. Não permita que se crie dentro da sua casa um pequeno tértulo. Um jovem que vai lhe levar por raciocínio aparentemente lógico e vai ganhar de você por esse tipo de argumentação. Acabe com isso dentro da sua casa. Não seja você também, diante da sua esposa e você diante do seu marido, um excelente advogado de defesa de si próprio, mas sem o objetivo que é a verdade. Se defenda com a verdade, não com a mentira. E não seja conivente com o erro. É o último tópico aqui do texto, veja o verso 9. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Você pode não ser tértulo, porque você não tem capacidade intelectual para desenvolver um argumento como o dele. Mas você pode ser como um judeu, que não trabalha ativamente por incapacidade para sustentar a mentira, mas balança a cabeça com a mentira. Não vote em pessoas que têm esse tipo de trabalho, se pode se chamar de trabalho, mas de procedimento, que vivem da mentira, que vivem a todo tempo roubando, e quando são pegos, eles têm sempre um argumento que é falso, está na cara que ele está mentindo. Não vote nessas pessoas. Você não pode fazer isso. Não defenda quem faz esse tipo de coisa. Na igreja, no estado, na sua casa. Não seja você também um conivente com o erro. Mas eu não faço, mas eu fico calado. Não, você vai lá e denuncia o erro. E não permita que a sua casa se torne uma casa como a de Tértulo. Que seus filhos sejam advogados de defesa perfeitos para defender aquilo que é ímpio. Mas ensine a eles. Quando eu erro, eu vou lá e peço perdão. Meu filho, eu preciso aprender isso. Eu errei, eu vou lá pedir perdão. Meu filho, me perdoe, eu errei. Não tem argumento contra mim, eu errei. Aí você está dizendo, veja, meu pai aqui é um homem de bem. Aí ele vê, você errou com outra pessoa. E você vai lá e você não só pede perdão, mas você paga o dano que você cometeu. Ele está dizendo, está vendo, aqui na minha casa tem justiça. Aí ele vai diferenciar a sua casa do país. O país é injusto, minha casa não é assim. Os presbíteros da igreja precisam lembrar também disso. Nós precisamos ser firmes. Quando entra um tértulo ali dentro do gabinete, não podemos aceitar. Cheio de argumentação de defesa, quando não há defesa. Porque senão, irmãos, não tem diferença mais do mundo. Como a gente não vai poder mais apontar lá para fora, porque o problema está aqui dentro. Dentro da nossa casa, dentro da igreja. Qual é a diferença para o mundo?
É você que é profissional e vai trabalhar amanhã. Lembre-se dos princípios da palavra de Deus. Não é apenas não furtar, mas é trabalhar dependendo das tuas próprias mãos para fazer o que é bom. Para fazer o que é bom e ajudar o necessitado. Porque essa é a estrutura da redenção. Essa é a estrutura pela qual nós fomos salvos. Em Isaías 53, o profeta diz: pelo fruto do seu penoso trabalho, nós fomos perdoados. Não é qualquer trabalho, mas foi o trabalho da mão de Cristo. Foi o trabalho na cruz do Calvário. Ele derramou não só suor, mas derramou sangue. Ele deu sangue, como a gente fala, né? Para fazer o que é bom, para cumprir a vontade do Pai. E qual foi o propósito final? Ajudar o necessitado, o pobre. Por isso que o próprio Cristo diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eu vim para ajudá-los com o fruto do meu trabalho. Aí voltando lá para Isaías 55, ele diz: vocês que têm fome e sede, mas que não têm dinheiro para comprar, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque eu trabalhei para suprir a necessidade do pobre. Ele é a referência de trabalho. Porque eu, que era pobre e necessitado, alcancei a salvação graciosa no Senhor. Agora amanhã eu vou sair para trabalhar, para fazer o que é bom com as minhas próprias mãos, e então ajudar o necessitado. Qual é o propósito do teu trabalho? Para que você tem trabalhado anos e anos a fio? Eu espero que não seja simplesmente para ficar rico. Porque senão você vai ser mais um Tértulo. Mas se você trabalhar para fazer o que é bom, com o objetivo de cuidar da sua casa, da casa de Deus, porque é por meio dela que vai haver a ajuda do necessitado. Ou seja, se o meu trabalho exige um pouco de dinheiro para a minha casa, um pouco de dinheiro para uma reserva e um pouco de dinheiro para a casa de Deus, para que o necessitado seja ajudado, eu fiz o que é bom. E Deus, em Cristo, há de nos recompensar. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, sendo bons profissionais que glorificam o nome do Senhor. Amém.